Oi, irmãos, boa tarde. Eu vou refazer a minha live. Vou fazer de novo a live, porque a live que eu deixei gravada teve problema no som. Então eu vou fazer de novo essa live pra ela ficar gravada direitinho, tá bom? Eu peço desculpas. Eu vou orar pedindo a Deus para nos guiar. Pai querido, Pai de amor, glórias te dou, Senhor. Senhor, obrigada. Obrigada por mais um dia. Obrigada por estar na tua presença. Dirige essa live. Esteja à frente, Senhor. Esteja à frente dessa live. Coloca o teu Santo Espírito me dirigindo, me direcionando, me orientando. Pai, eu entro agora na live e peço que o Senhor me abençoe e abençoe os irmãos. Que o Senhor fale com todos nós através dessa leitura. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar na leitura de Provérbios. Capítulo 17. Melhor é um bocado seco e uma quietude do que uma casa cheia de sacrifícios e com contenda. Um servo sábio terá domínio sobre o seu filho que causa vergonha e terá parte da herança entre os irmãos. O crisol é uma prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O perverso atenta para os falsos lábios e o mentiroso dá ouvidos à língua maldosa. Quem zomba dos pobres envergonha o seu Criador, e aquele que se alegra com a calamidade não ficará impune. Os filhos dos filhos são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são seus pais. O discurso excelente não cai bem ao tolo, muito menos o lábio mentiroso ao príncipe. Com pedra preciosa é o presente aos olhos de quem o recebe. Para onde quer que se volte, prosperará. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete um assunto separa os muitos amigos. A repreensão entra mais em um homem sábio do que 100 açoites no tolo. Um homem mau busca apenas a rebelião, portanto, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Que uma ursa roubada de seus filhotes encontre um homem em vez de um tolo na sua loucura. A quem quer que recompense o mal pelo bem, o mal não partirá de sua casa. O princípio da contenda é como alguém que deixa a água sair. Portanto, deixe a discórdia antes que haja rixas. Aquele que justifica o perverso e que condena o justo, ambos são abominação do Senhor. De que serve na mão do tolo o preço para comprar a sabedoria, visto que ele não tem coração para ela. Um amigo ama em todo o tempo, e na adversidade nasce um irmão. Um homem vazio de entendimento aparta a mão e se torna fiador na presença de seu amigo. Aquele que ama a transgressão ama a contenda, e aquele que exalta o seu portão busca a destruição. Aquele que tem um coração mau não encontra o bem, e aquele que tem a língua perversa cai no dano. Aquele que gera um tolo para a tristeza o faz, e o pai de um tolo não tem alegria. Um coração alegre é como um bom remédio, mas um espírito partido seca os ossos. Um homem perverso tira um presente do peito para perverter os caminhos do juízo. A sabedoria está diante daquele que tem entendimento, mas os olhos de um tolo estão nos confins da terra. Um filho insensato é uma aflição para o seu pai, e amargura para aquela que o deu à luz. Também não é bom punir o justo, nem atacar os príncipes por equidade. Aquele que tem conhecimento poupa as suas palavras, e um homem de entendimento é de excelente espírito. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio.
e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Aleluia, glória a Deus, né, irmãos? Que palavra! E eu, nas minhas pesquisas ontem, estudando, eu fiz algumas anotações. E o que Provérbios me ensinou é que ele ressalta a importância das relações interpessoais e a sabedoria necessária de lidar com diferentes situações da vida. Os provérbios, eles nos oferecem percepções sobre amizades, ações tolas e seus impactos, além de descrever as qualidades e atitudes que podemos melhorar ou prejudicar os relacionamentos. Então ele nos ensina tudo isso. Provérbios é um livro de ensinamento, é um livro de reflexão. Então a gente, quando medita na palavra, a gente ouve a resposta do Senhor. E foi isso que eu entendi. E aqui no final ele fala, né? Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como homem de entendimento. Então, às vezes, a gente quer bater boca com outra pessoa e grita também. Isso aí não é sábio, isso aí é você dar vazão ao que você está sentindo, e você tem que ter autocontrole. Então, olha como o livro de Provérbios nos ensina. Amém, irmãos? Agora nós vamos ler o livro de Mateus. Oi, Michele, que bom que você está aqui, né, Mônica? Obrigada, tá? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte de um alto monte. E transfigurou-se diante dele, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Que maravilhoso a transfiguração do Senhor, né? A transfiguração do Senhor é um momento em que Jesus mostra sua glória divina aos apóstolos. Que coisa maravilhosa. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Ele já estava falando da morte dele, que iria acontecer, que ele iria ressuscitar. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Eles compreenderam os discípulos, então compreenderam os discípulos que lhe falara de João o Batista. E chegando à multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus,
em particular disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, pois na verdade eu vos digo que se vós tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removido, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa, senão pela oração e jejum. Enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? E disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo aos impostos? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: dos estrangeiros. Disse-lhes Jesus: então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca encontrarás um estáter. Toma-o e dai-os por mim e por ti. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né, esse capítulo, que maravilha a transfiguração do Senhor. Então a transfiguração nos mostra a glória divina, ele mostra a glória divina aos seus discípulos. E essa passagem, ela também nos mostra, nos dá ânimo, como ele deu aos discípulos, porque ele avisou os discípulos, né, que ia morrer e que ia ressuscitar ao terceiro dia. E ele se transfigurou. E a luz, né, aquela luz maravilhosa, foi vista pelos apóstolos. E isso acontece também com a gente, os cristãos. Também podemos ter em nós essa luz, essa transfiguração pode acontecer com a gente também, porque somos filhos de Deus. Ela pode se manifestar também, porque nós cristãos, quando nos batizamos, nós nos arrependemos de todos os pecados. Não que a gente não vai pecar mais, a gente vai, mas a gente tem consciência do pecado agora, depois de batizado. E a nossa mudança é automática, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos moldando, ele vai nos capacitando. Então, lugares que a gente gostava de ir antes, a gente já não gosta mais. Eu, antigamente, para ir numa festa, tinha que ter bebida alcoólica, porque eu gostava da cerveja. Hoje eu não preciso ir a lugar nenhum para estar feliz, para estar alegre, ter bebida. Então a mudança vai acontecendo de dentro para fora. E as pessoas que nos conheceram antes, veem essa transformação hoje. Então eu encontro várias pessoas, até próprios familiares, falam comigo: você hoje é uma pessoa diferente, no seu modo de falar, no seu modo de agir, nos seus pensamentos. E isso é Deus, é o Espírito Santo que faz isso com a gente. Então eu também fiz um breve estudo e entendi, né, que essa passagem de Mateus, no capítulo 17, ensina que cada um de nós, a qualquer momento, pode ser como Jesus, para mostrar a luz que temos dentro de nós, para mostrar aos outros o quanto o amor de Deus nos alcançou e nos faz brilhar, como é maravilhoso. Nós também, como Jesus, somos filhos de Deus. E se seguirmos o seu exemplo, se formos como ele, se formos amáveis e carinhosos, se amarmos os nossos entes queridos e os que nos rodeiam, com todos nós, podemos ser transfigurados e brilhar como estrelas. Este é o segredo da transfiguração, para que outros vislumbrem um pouco da luz
que brilha dentro de nós. Gente, é emocionante, né? A gente sentir isso, como é bom a gente ter certeza que o Espírito Santo habita na nossa vida. Obrigada, Senhor, por eu ter que repetir essa live. Obrigada. Nada é por acaso, né? O Senhor toma frente de tudo. Obrigada, obrigada. Vamos orar para terminar essa live. E eu peço desculpas, porque infelizmente eu tive problema no microfone. Tá bom, irmãos? Então eu vou deixar a live gravada no Instagram e vou deixar no YouTube também. Dá um pulinho lá, por favor. Curte, compartilha, comenta. E se inscreve no meu canal para que ele continue, né, divulgando esse conteúdo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de valor, para que eu alcance pessoas que não são do meu relacionamento, para levar essa palavra do Senhor que está nas Escrituras para outras pessoas. E vamos tomar posse, né, das promessas que aqui nelas estão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada por essa live, obrigada por eu ter que repetir toda essa live, todo o estudo. Como é bom, como é gratificante a gente ler, reler, e a gente cada vez aprende mais. Obrigada por falar comigo, por ter tocado o meu coração, ter tocado a minha vida espiritual, tá tocando o tempo todo, Senhor. O tempo todo eu escuto a Tua voz, eu escuto o Senhor falando comigo. Obrigada, Santo Espírito, me direciona em tudo que eu for fazer hoje, em todas as minhas atitudes, em todas as minhas decisões, Pai. Esteja comigo, esteja com meus irmãos, capacite a cada um, Senhor, e dê a sede, a vontade de Te buscar, a vontade de estar na Tua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. O Senhor conhece todas as coisas, está em todos os lugares, vê tudo. Nada é impossível aquele que crê. Eu creio nos Seus milagres, eu profetizo, Senhor, que eu tomo posse de todas as promessas que aqui estão. Eu tomo posse de uma restauração na minha vida. Obrigada, Senhor. Cura, liberta, abençoa a todos que aqui estão. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua vida, Michele. Deus te abençoe infinitamente. Obrigada, gente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Beijos.